Oi pessoal, aqui é o Rafa. Pessoal, esse vídeo é um pouco diferente, esse vídeo não é um vídeo de conteúdo, é um vídeo para mostrar um pouco sobre o futuro do canal. Primeiro de tudo, eu queria agradecer essa recepção dessa primeira semana de canal. Superou em todas as métricas as minhas expectativas, tanto de número de inscritos como de views e watch time. Tipo, deu para perceber que existe uma demanda pelo conteúdo que eu estou produzindo. Vocês querem ouvir esse conteúdo e aparentemente estão gostando das minhas aplicações, né? Que bom, fico muito feliz com isso e queria agradecer muito esse apoio, essas boas-vindas que vocês me deram aqui no YouTube. E o vídeo, ele tem esse título, que é Inteligência Artificial da Base ao Infinito, justamente porque nessa primeira semana, garimpando um pouco os dados, conversando com algumas pessoas, deu para perceber que tem muita gente querendo entrar na área, muita gente que não tem base, e fique tranquilo, isso não é uma exclusividade de vocês. É normal ter essa pequena barreira de entrada, justamente porque o data science, ou o profissional que quer trabalhar com inteligência artificial, ele tem uma exigência de uma multidisciplinaridade muito grande. Você precisa dominar áreas que às vezes não se conversam muito bem. Você tem que ser bom em negócios, tem que ter uma boa base matemática, você tem que saber programar. Se vocês repararam, não trouxe ainda vídeos de programação aqui no canal. Esses vídeos vão acontecer e é justamente sobre esse encaminhamento que eu quero falar um pouco agora nesse vídeo aqui com vocês. Primeiro ponto é que para resolver a questão da base, vou criar algumas playlists específicas e eu separei aqui umas 6 playlists que eu acredito que tem a ver com o que vocês estão querendo ver de conteúdo. A primeira delas é sobre finanças. O vídeo sobre finanças parece que foi um dos vídeos que vocês mais gostaram. E como eu falei, antes de você aplicar Machine Learning, antes de você aplicar as técnicas de Data Science e IA em finanças, vocês têm que saber a base em finanças. Eu vou trazer essa base para vocês. Vai ser no sentido, num outro formato, não vai ser tanto nesse formato eu falando com vocês. Vai ser mais naquele formato do vídeo de funções, onde eu vou pegar o papel e caneta, vou mostrar os principais conceitos para você. Quero começar a introduzir um pouco de programação, para gradativamente mostrar para vocês como a gente evolui nessa área, como a gente vem do problema do mundo real, como a gente matematiza esse problema, como a gente passa esse problema para a parte computacional e aí resolve esse problema de fato. Então vai ter uma das primeiras playlists, talvez a primeira, vai ser sobre esse fundamento de finanças, que é um dos vídeos que aparentemente vocês mais gostaram aqui no canal. Outra playlist que eu vou trazer é aquela tríade de matemática, que geralmente quando a gente começa a entrar na área de Data Science a gente precisa saber, que é cálculo, probabilidade estatística e álgebra linear. O que eu vou trabalhar do cálculo? Cálculo é um assunto bem extenso. Numa faculdade dá pelo menos 2 anos da sua vida, se você fez uma faculdade de exatas, você passou estudando cálculo. Eu não vou me apegar às provas formais matemáticas. Talvez no futuro, se houver interesse, eu vou trazer um pouco de formalismo, onde eu achar que é um pouco necessário, onde foi interessante, mas nesse primeiro momento a minha ideia é trabalhar a intuição. A intuição matemática por trás do cálculo é o essencial para vocês começarem na área, justamente para vocês começarem a entender os papers, começarem a entender os principais métodos e principalmente saber o que você está programando. É muito comum pessoas que vêm da área de TI já pegar as primeiras bibliotecas, TensorFlow, Scikit-Learn, PyTorch e começar a aplicar as bibliotecas sem muito fundamento e sem saber o porquê das coisas. E isso impacta em diversas decisões de negócio, impacta em diversas opções que você tem de caminho de algoritmo A ou algoritmo B. E muitas dessas opções são resolvidas com cálculo, com conceitos de cálculo. Então eu pretendo trabalhar primeiro, dar mais uma boa revisão em funções. Acho que vocês vão ficar malucos de ouvir esse conceito aqui no canal. Função é um conceito super importante, vai permear a nossa jornada aqui inteira. E a partir de funções eu vou desenvolver a tríade de base de cálculo também, que é limite, derivada e integral. O que é um limite, o que é uma derivada, o que é uma integral e principalmente para que isso serve. Para que isso serve em Machine Learning, para que isso serve em Data Science, para que isso serve em IA. Sempre trazendo com algum exemplinho prático. No começo, vocês vão ter que ter um pouco de paciência com a base. Eu vou pensar ainda, não sei se eu vou conseguir lançar a playlist de uma vez ou se eu vou lançar ela vídeo a vídeo. Mas entenda que os primeiros vídeos, eles são um pouco mais teóricos, mas a partir do momento que eu tiver uma condição mínima de trazer uma aplicação prática, certamente ela vai estar aí. Nos vídeos sobre probabilidade estatística, tem que ser depois dos vídeos de cálculo e funções,
porque eles se baseiam em conceitos de cálculo de funções. Você tem que já saber o que é uma função, para você entender o que é uma função de densidade de probabilidade, para entender o que é uma função acumulada de probabilidade. E a partir da probabilidade, a gente vai construir a principal refiro da intuição, do que é necessário para você entender as técnicas estatísticas. Muitas pessoas nem entendem a diferença entre probabilidade e estatística, mas apesar de serem ciências ou campos da matemática, para ser mais preciso, muito próximos, eles têm objetos de trabalho e métodos bem diferentes. Um bebe da fonte do outro, sim, mas o nosso objetivo, que são aplicações práticas, tem diferenças muito importantes, tanto do ponto de vista de inferência estatística, quanto do ponto de vista de cálculo probabilístico. A minha ideia não é fazer algo próximo da faculdade, de pegar todas as distribuições e ficar recitando para vocês qual que é a distribuição normal, a distribuição binomial, a distribuição multinomial. Essa parte é meio enfadonha, meio chata. A ideia é entender para que serve uma distribuição de probabilidade, o que é e onde eu aplico. Não vou me apegar ao formalismo. O formalismo ele é importante quando você está num nível um pouquinho mais avançado, quando você está querendo criar os seus algoritmos. Aí formalismo importa, aí o método matemático é mais interessante, você se aprofundar e entender como os teoremas são feitos, como o matemático pesquisa novas teorias e teoremas matemáticos para dar subsídio para você criar ferramentas. Mas como o objetivo dessa série, o objetivo dessas playlists é dar a base, não é ainda criar pesquisadores ou ajudar vocês em pesquisa. É começar a fazer uma base, até para eu ter um pouco mais de liberdade nos vídeos do dia a dia do canal, trazer um conceito um pouco mais avançado e referenciá-la na base. O vídeo sobre álgebra linear, eu até brinco, né, que é uma das matérias que você tem mais preconceito na faculdade, porque infelizmente ela é dada de uma maneira muito abstrata nas faculdades, e é um pecado isso, porque é uma matéria muito útil para você entender por que as coisas funcionam em redes neurais, por exemplo, em deep learning, por que muitos dos algoritmos de machine learning performam melhor ou pior do que o outro, e a resposta está na álgebra linear. Essa matéria, ela presume um pouco de experiência com geometria. Não estou certo ainda, tá, se eu vou trazer um pouco dessa parte geométrica, aquela parte do ensino médio mesmo, de geometria analítica, equação da reta, equação do plano. A explicação geométrica ela é muito boa para se aprender, para ter uma intuição do que está acontecendo por trás, mas no dia a dia, quando a gente está trabalhando com álgebra linear, com algoritmos de machine learning, a gente não tem necessariamente essa interpretação geométrica. Então eu não tenho muita certeza ainda se eu vou ir por esse lado mais, apelar, né, mais para esse lado geométrico da álgebra linear, ou se vou ficar nos conceitos básicos que vocês vão precisar para entender as explicações dos algoritmos mais tarde. Fechando essa tríade básica e a tríade de finanças, tem mais duas playlists que eu quero fazer aqui no canal. Uma é falando sobre pesquisa operacional. Esse, depois de finanças, foi o tema que aparentemente vocês mais gostaram. Eu acredito que vocês compraram o meu argumento de que para ser um bom data scientist, vocês têm que entender de pesquisa operacional. E sim, entendendo de pesquisa operacional vai ser um diferencial na carreira de vocês. Então eu pretendo trazer um vídeo modelando, pelo menos todos aqueles 3 modelos que eu trouxe para vocês no vídeo sobre pesquisa operacional, como eu vou descrever o problema, como eu vou modelar ele matematicamente nas equações e como eu vou colocar ele dentro de um programa de computador, provavelmente em Python, e resolvê-lo, né? Fazendo todo o processo de produção de um modelo mesmo, né? Que é desde a concepção, entendi o problema do cliente, matematizei ele, coloquei ele no computador e dei uma resposta para o meu cliente ou para mim mesmo, né, se for um pesquisador. E a última playlist, além dessas 5, finanças, cálculo, probabilidade estatística, álgebra linear, exatamente. E agora a quinta e a sexta e última playlist é uma playlist sobre carreira. Eu estava um pouco na dúvida se eu trazia esse conteúdo de carreira, porque eu acredito que já tem um conteúdo legal aqui no YouTube falando de carreira. Mas pela minha carreira ser um pouco diferente, eu não vim da área de tecnologia. Minha formação de base, como acho que eu já falei em alguns vídeos aqui, é economia. Eu vim de uma outra área de conhecimento, uma área humana de conhecimento. Entrei na área de data science. Então eu acredito que seja uma percepção diferente, seja um ponto de vista diferente, né? E muitas pessoas que querem entrar na área de data science vêm de outras carreiras, vêm de outras áreas. E eu posso dar, acho que, uma contribuição autêntica, talvez um pouco diferente do que a gente encontra aqui no YouTube. Então por isso que eu decidi fazer essa playlist de carreira também. Esse vídeo não teve muito roteiro, a ideia é passar essa conversa para vocês sobre os rumos do canal. Aguardem essas playlists, elas vão sair.
E eu espero que continue contribuindo com vocês, com a ajuda de vocês. Os vídeos semanais vão continuar normalmente, né? E eu vou trazer, falando, né, sobre o universo de Machine Learning, IA, vou começar a fazer algumas aplicações, algumas notícias que apareceram. Vou criar um e-mail específico do canal, um e-mail que vocês podem me mandar sugestões, dúvidas. Vou deixar linkado aqui o e-mail para vocês me mandarem sugestões ou ter um contato mais direto, né? Sei que vocês podem deixar aqui nos comentários, mas às vezes fica um pouco impessoal, né? Vocês se expor publicamente. Se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar vocês no começo, alguma ideia de vídeo, de série, por favor, manda nesse e-mail. E por hoje eu acredito que é isso, pessoal. Muito obrigado aí por me acompanhar até aqui. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito, deixa o like e até a próxima. Tchau, tchau.